Olá, formandos! Vamos à nossa atividade prática número 18, leitura e medição de diodos. O objetivo é fazer a medição dos diodos com multímetro analógico e com multímetro digital. Bom, só para iniciar, antes de fazermos o teste, eu só quero lembrar o que é o diodo. O diodo é um componente que é formado por dois cristais P e N, tá? Sendo que o P é o positivo, chamado de anodo, e o N é o cátodo, e o cátodo é representado pela letra K, o anodo representado pelo A. Tá? Então, normalmente a gente vai encontrar isso aqui. O símbolo do diodo, aonde o anodo está aqui para o lado esquerdo, e o cátodo é esse traço vertical do lado direito. O componente em si, normalmente, tem uma faixa indicando o cátodo. Pode ser uma faixa preta, uma vermelha, uma prateada, dependendo do corpo do componente. Então, sabendo disso, tá? O que vai acontecer? Nós vamos polarizar o diodo com a tensão interna do aparelho. Então, em uma posição, haverá então uma polarização direta. Aí vai conduzir. Invertendo, ele não conduz. Então, a gente vai utilizar o funcionamento do diodo. Tá? Na polarização direta conduz, na polarização inversa não conduz. Então é o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar então o diodo, tá? Nós já podemos identificar na leitura quem é o anodo e o cátodo. Sempre que houver a faixa é o cátodo, então a gente já faz essa leitura. O LED ele é um pouquinho diferente. Se for um LED novo, o terminal maior é o anodo. Tá? E se já tiver cortado o terminal, a gente pode olhar aqui pelo fundo do LED e a gente vai observar que o cátodo é o lado que tem um chanfrado. Observando pelo fundo do LED, a gente vai ver que ele tem um cortezinho. Esse lado vai ser o cátodo. Bom, então nós vamos fazer a medição com o multiteste analógico. O multiteste analógico a gente vai polarizar com a bateria interna. Então, de um lado o ponteiro vai se deslocar, de outro lado ele não vai deslocar. Essa é a medição que a gente espera encontrar. Normalmente vamos utilizar uma posição baixa, não precisa de uma posição muito alta. Tá? Vezes 1, vezes 10, vezes 100, dependendo do aparelho. Depois cada um vai localizar o que achar que é melhor dessas posições. Na posição vezes 1, a gente observa que o LED geralmente acende. Então quando a gente coloca lá na posição vezes 1 e polariza o LED diretamente, ele vai acender. O que indica que ele já está bom, né? Seria uma medição mais fácil. Aqui está o nosso multímetro analógico. Então vamos observar o ohmímetro. Um detalhe importante, a gente já estudou isso em outras aulas, já tem essas aulas do ohmímetro. O ohmímetro analógico, as pontas de prova internamente elas são invertidas, ou seja, a ponta de prova vermelha do ohmímetro ela está ligada ao negativo e a ponta de prova preta ao positivo. Então isso pode confundir na hora de medir o diodo. Lembra sempre que as pontas de prova lá dentro elas são invertidas. Então pode acontecer aqui da gente polarizar o diodo diretamente e as pontas estarem com as cores trocadas, tá? Isso para o ohmímetro analógico. Olha bem ali, vou testar o primeiro diodo, ó. Não conduziu e agora ele vai conduzir. Aí observa lá, ó. Aqui os cátodos estão à esquerda. Tá? Todos os cátodos eu coloquei à esquerda para poder identificar. Esse diodo ele foi conduzir com vermelho no cátodo e com preto no anodo. É por causa dessa inversão das pontas de prova. Tá? Isso é interno lá da bateria. Eu já mostrei o esquema desse ohmímetro. A gente já estudou esse esquema. Tem lá o estudo na medição de resistências com o uso do ohmímetro analógico. Então essa é uma observação importante. Agora eu vou medir o outro, ó. Em uma posição não conduz, invertendo as pontas de prova ele conduz. Ótimo. Esse diodo também está bom. Vou medir agora um Zener. O Zener, a princípio, é a mesma medição. Ó, de um lado não conduz, de outro conduz. Porque o Zener ele só vai conduzir inversamente polarizado quando a tensão ultrapassar a tensão Zener. E aqui no caso não ultrapassou, são 3 volts, né?
a bateria interna, o Zener aqui é maior que 3 volts, ele não vai conduzir. Olha lá, medi um lado do LED, quando eu inverto, olha lá, o LED acende. Então aqui é a medição ótima, né? Botou na polarização direto, o LED acendeu, ele tá bom. Aqui é a mesma coisa, quando eu inverto a posição, olha lá, o LED acendeu. O LED amarelo até acendeu mais devido à corrente, né? Ele precisa dar uma corrente menor. Agora um LED verde, retangular, invertendo, ele acendeu bem também. Vejam, gente, que a medição do diodo é uma medição muito simples, não tem muito o que fazer. É isso aí mesmo. O digital, vamos ocupar a mesma coisa. O digital a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que o que acontece? Em vez do ponteiro se direcionar ao zero, o número diminui. É só isso. Polarização direta vai marcar um valor, ele vai diminuir, parar em um valor. Na polarização inversa vai ser o infinito. Tá? O que acontece aqui? A gente poderia usar uma posição mais baixa, tá? do multímetro digital. Porém, existem multímetros digitais que têm a posição de diodo, então a gente usa a posição de diodo. Mas tem uns que não tem. Os que não tem, a gente usa a menor posição do ohmímetro. Tá? Esse aqui tem a posição de diodo, eu vou utilizar a posição do diodo. Observem que o multímetro digital ele é direto, aqui não há inversão. A ponta de prova vermelha está no mais positivo e a preta está no mais negativo. Ó. Veja que ali, ó, o catodo à esquerda conduziu. Ó, beleza, então já... E agora ele não vai conduzir, ó, porque aqui no caso as pontas de prova realmente estão com a polaridade direta, correta ali. Tá? O mais é o vermelho e o menos é o preto. Isso é só no multímetro digital. Ó, mediu outro diodo, polarizou diretamente, conduziu, marcou um valor, inversamente não marcou nada. Ó, o próximo, o diodo Zener, mesma coisa, de um lado ele conduziu, ó, inversamente ele não conduziu nada. Vamos à medição do LED, ó, de um lado ele não conduziu, do outro lado ele conduz, acendeu um pouquinho fraco aqui. Tá? Ele até nem conduziu lá, mas ele acendeu. Se observar, ele deu uma acendidinha, tá? Indicando que ele está bom. É porque aqui a corrente que o multímetro dá é muito pequena para ele. Não deu nem polarizou ele diretamente. Ó, acendeu o LED. Ó. Não marcou nada, mas o LED acendeu, e significa que ele está bom. Olha o verde. Ó. Não deu nada. Quando a gente inverte, ele acende. Então tá bom. Acendeu e nem marcou nada, então também tá bom. Quais os defeitos do diodo aqui? Vamos lá. O diodo ele pode entrar em curto. Entrou em curto é um fio. Então, qualquer das duas posições, o ponteiro se dirige ao zero. É um curto, é um fio. De um lado é zero, do outro lado é zero também. O diodo aberto ele não marca medição nenhuma. Tanto de um lado quanto de outro não há medição. Fuga. Fuga é quando a gente polarizou diretamente, ele marcou um valor, correto? Quando a gente inverte, ele marca uma deflexão na polarização inversa. Ele não deveria conduzir na polarização inversa, mas ele marca uma resistência. Essa fuga a gente só acha na posição máxima. Se tiver uma fuga na posição mais baixa, aí tá bem ruim, né? Então, normalmente, na posição alta, a gente pode achar uma fuga aí do diodo. Peço, então, que o formando faça suas medições, pegue os diodos, os LEDs do kit, faça a medição. Teve dúvida? Manda para mim lá no suporte pedagógico. Tá bom? Bom trabalho, bons estudos e até a próxima.